Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que estão aqui conosco nesta noite e todos aqueles que estarão assistindo conosco de suas casas. Nós queremos convidá-los nesta hora, neste momento, para fazer uma oração ao iniciar este culto, para que o Senhor esteja nos abençoando, aceitando o nosso culto, a nossa adoração, e que Ele esteja conosco mais uma noite, derramando o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e nos ensinando um pouco mais da Sua palavra. Amém? Nós estaremos orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido, nesta hora de oração, nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, pois se estamos aqui, Senhor, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Oh, Senhor, pois se estamos aqui é pelo Teu amor, Pai, e pelas Tuas provisões, Senhor, porque sabemos que tem cuidado de nós. Oh, Senhor, desde o princípio, desde quando nós nem ainda éramos nascidos, Senhor. Oh, Senhor, nesta hora de oração, nós queremos também, Senhor, te pedir, Pai, que venha abençoar este culto, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai. Oh, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o pastor na palavra que ele irá trazer, Senhor. Oh, Senhor, e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, e ao findar, Senhor, deste culto, oh, Senhor, que nós possamos, Pai, estarmos alimentados, Senhor, de Ti, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por tudo. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como descrever? Como explicar o que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão,
Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Com a palavra do nosso pastor. Saúdo a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que se fazem presente nesta noite, na transmissão nesta live, também os nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. Uma alegria podermos juntos nos reunirmos, estarmos unidos em um só propósito para, nesta noite, meditarmos na palavra do Senhor. Nós convidamos a todos a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 1, número 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras destas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes, para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Bondoso Deus, continuamos diante da Tua santa presença nesta noite, e mais uma vez em oração nos dirigimos a Ti, agradecidos, ó Pai, por esta tão gloriosa oportunidade, agradecidos a Ti por nossa vida, por nossa salvação em Cristo Jesus, e por todas as bênçãos que o Senhor tem feito chegar até as nossas vidas. Reconhecemos que de nenhuma delas somos dignos e somos merecedores, mas tudo isso, Senhor, como entendemos que é o resultado do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia para conosco. Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra nesta noite, que foi lida, a Tua santa palavra que nos instrui, que nos fala, nos faz andar em santidade diante da Tua presença, nos faz confiar em Ti, nos faz permanecermos firmes para a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que esta doce e gloriosa palavra, através, Senhor, da unção do Teu Espírito, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nesta noite venha trazer iluminação e compreensão da Tua palavra, para que possamos nós sermos edificados, fortalecidos, avivados, e que nesta noite, cada um de nós, ó Pai, possamos entender melhor, compreender um pouco melhor a Tua palavra, aquilo que o Senhor já tem revelado e falado ao nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós a Ti oramos e Te somos assim agradecidos. Amém
e amém, Senhor. Amados irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, esta meditação da palavra do Senhor, que temos todas as quartas-feiras, iniciado, já na quarta-feira anterior, o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, existem pelo menos dois fatores que faz com que muitos crentes evitem estudar o livro, evitem uma meditação maior neste livro. Ao longo dos anos, foi criado uma espécie de mito que o livro de Apocalipse é um livro infinitamente difícil a sua compreensão, o seu entendimento, pois muitas das figuras, muito daquilo que se tem no livro de Apocalipse, parece-nos que são coisas que estão ocultas e que devem ser desvendadas, quando na realidade de Apocalipse se mostra ao contrário deste pensamento, desta ideia de que nós não devemos evitar, que nós devemos um pouco nos afastar dele, por estes motivos que disse, mas na realidade o livro Apocalipse quer dizer revelação. Em outra tradução poderia se chamar revelação. E ao iniciar o capítulo de número 1, no primeiro versículo, João, ele escreve revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é uma revelação que Deus trouxe à sua igreja, a igreja daquela época. Esta revelação ao longo dos anos, ela serviu para a igreja ao longo desses anos, e na nossa presente era, no nosso presente ano, também esta revelação, ela serve para nós. Portanto, o tema do livro, o nome do livro, Apocalipse, revelação, quer dizer tirar o véu, revelar aquilo que se faz necessário, descobrir aquilo que está em oculto. E quando João está terminando de escrever já o livro, lá no capítulo 22, o versículo de número 10, o Senhor Jesus dá uma ordem para ele: não seles o livro. Ou seja, então é um livro aberto, uma carta aberta, não é selada, é para todos aqueles que desejam estar tendo um conhecimento do Senhor, todos aqueles que desejam ter conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo. E este livro inicia falando daquilo que brevemente deve acontecer. E quando João escreve que as coisas que brevemente elas devem acontecer, na verdade João está falando daquilo que o Cordeiro de Deus, aquilo que Jesus Cristo ordena que assim seja, ordena que aquilo que vai acontecer, aquilo que brevemente deve acontecer, são fatos que de fato acontecerão, porque é Jesus Cristo quem diz que vai acontecer. Então, quando nós começamos a ler este livro, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Diante desta introdução, diante deste primeiro versículo, nós só temos duas atitudes em relação a este versículo. Uma, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: mas desde quando eu era criança,
eu ouço falar destas coisas. O meu pai também dizia que desde quando ele era criança, ele ouvia falar dessas coisas. O meu avô dizia, desde quando ele era criança, que ele também ouvia falar destas coisas. E a pergunta é: aonde está a promessa da sua vinda? E o apóstolo Pedro, ele nos traz a resposta para esta pergunta. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenha por tardia, mas assim ele age, desta maneira ele age, desta maneira ele faz, para que todos venham ao arrependimento. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, embora muitos fazem esta pergunta: mas aonde está a promessa da sua vinda? Aonde está a promessa de que aquilo que está escrito no Apocalipse irá acontecer? Quando que estas coisas acontecerão? Quando Cristo vem buscar a sua igreja? Quando Cristo vem estabelecer o seu reino, o seu domínio sobre a terra? Quando que o Senhor, ele vai fazer com que a maldade do mundo seja extirpada? Quando é que novos céus e nova terra se fundirão? Quando é que novos céus e nova terra virão a existir? Então, diante desta revelação que o Senhor traz a João, esta é uma atitude daqueles que se acomodam e diz onde está a promessa da sua vinda. E a segunda atitude é a atitude de nós estarmos de sobreaviso. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele vem como um ladrão, ou seja, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando o arrebatamento da igreja acontecerá, e todos os fatos que sucedem ao arrebatamento da igreja virão acontecer. Nós não sabemos isso, mas sabemos que pode ser hoje, sabemos que pode ser amanhã, sabemos que pode ser daqui a 5 anos, 10, 15, 20, nós não sabemos o dia. A única certeza que nós temos é: Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Jesus, ele vem buscar aqueles que estão vigiando, orando, ansiosos pelo arrebatamento da igreja. A estes, o Senhor Jesus vem buscar. A estes, o Senhor Jesus vem se manifestar em glória. Não somente se manifestar em glória, porque ele virá com grande glória e grande poder para arrebatar a sua igreja, mas ele vem para manifestar, para arrebatar a sua igreja, para que esta esteja com ele, e para que os ímpios recebam o castigo, recebam o juízo que há de vir sobre este mundo. Portanto, como são palavras de Jesus, só temos duas maneiras: ou nos acomodamos, ou estejamos vigilantes, porque não sabeis quando será o tempo. O segundo fator de que muitos não estudam o livro, ou têm pavor de estudar o livro, é porque pensa que o Apocalipse só fala de tragédias, só fala do caos. E infelizmente esta palavra Apocalipse, normalmente quando acontece alguma tragédia no mundo, quando alguns fatores acontecem, é o Apocalipse. Mas na realidade, o Apocalipse ele não revela o caos. O Apocalipse não revela, podemos dizer assim, apenas o caos, apenas as tragédias, apenas os juízos. Mas o Apocalipse, a mensagem principal do Apocalipse é mostrar o Cordeiro de Deus, aquele que vence o dragão, aquele que vence a Babilônia, aquele que vence o falso profeta, aquele que vence a besta, tanto a que sobe da terra quanto a que sobe do mar, aquele que com a sua igreja é vitorioso para todo sempre. Amém. O Apocalipse, ele não é um livro que fala de tragédia.
A tragédia que acontecerá serão para aqueles que não esperam e não confiam no Senhor. Portanto, aqueles que são servos de Deus, aqueles que têm a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, aqueles que procuram viver uma vida piedosa, uma vida santa, diante da presença do Senhor, não precisam temer a leitura, o estudo do Apocalipse, mas devem estudar o Apocalipse, ansioso, para que todas estas coisas venham a acontecer, porque quando todas estas coisas acontecerem, a igreja do Senhor estará glorificada com Cristo no seu trono, a igreja do Senhor estará para sempre com o Senhor. Fala do plano, o plano de Deus, revela o plano de Deus, para fazer com que tanto a igreja como Cristo esteja triunfante naquele grande dia, ou quando todas estas coisas acontecerem. Apocalipse, portanto, é um livro aberto, não é um livro fechado. Como já disse, Apocalipse significa descoberta, significa sem véu. O Apocalipse não é fruto da imaginação humana, mas o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo, que Ele deu a João. E João, ele traz estas revelações, falando daquilo que é o plano de Deus, o projeto de Deus para a sua igreja, mostrando que o último capítulo da história humana, o último capítulo da nossa história, não será um capítulo onde mostrará a nossa derrota, mas mostrará a nossa vitória e a vitória do Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá para julgar todos os reis, todas as autoridades, todos aqueles que um dia foram revestidos de autoridade, sejam autoridades civis, sejam autoridades militares, sejam autoridades eclesiásticas. O Senhor naquele dia se manifestará Reis, Senhor dos senhores. Se na primeira vinda do Senhor Jesus a esta terra, Ele veio como cordeiro, como ovelha muda que vai ao matadouro e não abre a sua boca. Se Ele veio e sofreu escárnio dos homens, se Ele veio e foi crucificado em uma cruz para nos trazer salvação, agora Ele não vem mais desta maneira. Agora Ele vem cheio de glória e poder. Da primeira vinda, diz a palavra do Senhor que Ele esvaziou-se da sua glória, mas na segunda vinda, Ele vem completamente na sua glória, na sua plena glória, no seu pleno poder, trazendo juízo sobre a terra, sobre os homens. Uma outra coisa que nós precisamos entender: Apocalipse não fala apenas do fim, mas Apocalipse de como nós, como igreja do Senhor, devemos aguardar a volta do Senhor. O Apocalipse não fala apenas daquilo que nós, como homens, já temos visto e muitas coisas que ainda veremos. Não fala apenas disso, mas fala da vitória do Senhor. Portanto, não se fala apenas de fatos, o Apocalipse, mas fala de uma pessoa, a pessoa mais importante do Apocalipse. Na verdade, não é a pessoa mais importante do Apocalipse, é a pessoa mais importante da Bíblia. Não é apenas a pessoa mais importante da Bíblia, mas é a pessoa mais importante de todo o universo, de todo o mundo. Entre todos os homens, o mais importante é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Portanto, que nós possamos, a cada dia, quando ouvirmos falar do Apocalipse, nós entendermos que o principal motivo deste livro é revelar o Senhor Jesus Cristo. E que Cristo veio ao mundo para revelar o Pai na sua primeira vinda. E no Apocalipse, é o Pai quem revela
o Senhor Jesus. E a revelação que o Pai dá a respeito do noivo da igreja é uma revelação diferente. Se quando olhamos para a cruz e pudéssemos ver Jesus na cruz, por certo, com os seus cabelos todo sujo de sangue, mas diz a palavra do Senhor que agora os seus cabelos estão brancos como a lã, estão brancos como a neve. Os seus olhos, quando olhamos para a cruz, inchados. Mas quando o Pai revela o noivo da igreja, revela os seus olhos como chama de fogo. Quando lá na cruz, os seus pés estavam cravados naquela cruz, estavam pregados naquela cruz. Agora os seus pés estão como de um bronze, um bronze e que ele reflete, ele reluz, um bronze polido. É desta maneira que é visto o nosso Senhor Jesus. Se lá na cruz a sua voz estava embargada, até mesmo por causa da sede que ele sentia, agora diz a palavra do Senhor que a sua voz são voz como de muitas águas. Glórias ao nome do Senhor. As suas mãos agora não estão cheias de prego, não estão cheias de cravos na cruz, mas agora as mãos do Senhor Jesus têm o domínio da igreja e da história, porque diz que os sete castiçais, as sete são os pastores, está nas mãos do Senhor. Então o noivo que o Pai apresenta a noiva, apresenta a sua igreja, não é de um Cristo sofrido, mas de um Cristo vencedor, daquele que não vem agora para morrer, mas vem agora para abater os seus inimigos. Diz a palavra do Senhor que aqueles que o transpassaram, aqueles que o condenaram, aqueles que o crucificaram, o verão, não como aquele cordeiro mudo, mas o verão como Senhor dos senhores, Rei dos reis. O seu rosto não está mais desfigurado, mas diz a palavra do Senhor que o seu rosto agora brilha como a luz do sol. Bendito seja o Senhor. O objetivo do livro de Apocalipse não é nos dar uma tabela para marcarmos e definirmos quando todas as coisas irão acontecer, mas revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. O versículo de número 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esta é a visão que nós temos que ter do noivo. Muitos têm a visão do Senhor Jesus como o Cristo crucificado, mas ele já não está mais crucificado. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai e tem domínio da história, tem domínio da igreja, tem domínio sobre todas as coisas. E agora, quando ele vier, ele vem para trazer vitória para a igreja e juízo para os ímpios. O autor do livro de Apocalipse, o Espírito Santo usou João para escrever o quarto evangelho, as cartas e o Apocalipse. O objetivo do evangelho era alertar as pessoas para crerem no Senhor Jesus. O objetivo das cartas, encorajar os crentes a permanecer fiel em meio às tribulações, em meio às dificuldades. E o objetivo do Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda do Senhor. E quando é que isto aconteceu? Amados, se nós olharmos a história de João e
diante de um evangelho onde se é pregado que o homem deve triunfar, que o homem não pode sofrer, que o homem não pode padecer. Se nós analisarmos como João, ele tem a revelação do Apocalipse, nós diríamos que João era um discípulo, um apóstolo fracassado. Diz que Domiciano, quando reinou, segundo Nero, ele foi o primeiro governante a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Portanto, naquela época, a igreja do Senhor Jesus, ela era uma igreja perseguida. A igreja sofria tribulação e perseguição, prisões, açoites. Muitos cristãos foram jogados em arenas para serem devorados por feras. Muitos perderam sua vida de maneira terrível, porque, segundo a história, Domiciano era um homem cruel, um homem mau. E foi exatamente nesta época em que João, ele foi como que banido, ele foi arrancado do meio da sociedade e foi levado para a ilha de Patmos, onde estava preso, aonde ele não estava num lugar passando férias, ele não estava numa colônia de férias, mas ele estava num lugar aonde sofria amargamente. Mas ao mesmo tempo em que ele estava preso, ao mesmo tempo em que ele estava padecendo naquela prisão, a palavra do Senhor nos diz que naquele tempo o Senhor então arrebata João e leva João e traz as revelações do Apocalipse. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é Deus transformando tragédias em triunfo, em um tempo terrível, em um tempo de angústia, em um tempo em que os cristãos padeciam e sofriam. João também padecia e sofria, mas Deus deu a ele visões das coisas que brevemente deviam acontecer. Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada, pisada, perseguida, torturada, João recebe a revelação do noivo da igreja, o Senhor absoluto do céu e da terra. E que este Senhor absoluto do céu e da terra, ele tem o controle da história e tem também o domínio da igreja do Senhor. E nesta revelação, parece-nos que Deus, com um grande objetivo, ele faz com que para uns a mensagem estivesse obscurecida e para outros a mensagem estivesse clara, estivesse totalmente revelada diante do Senhor. Parece-nos que nos reporta a passagem dos evangelhos do Senhor, aonde Jesus, ele fala por parábolas. Aos seus discípulos, ele dava a compreensão das parábolas, mas aos ímpios, o Senhor não dava a compreensão das parábolas. Para a igreja, uma mensagem clara, mas para os ímpios, uma mensagem indecifrável. E os símbolos, eles não enfraquecem com o tempo. Com o passar do tempo, aqueles símbolos que foram citados no Apocalipse, eles continuam falando ao nosso coração, continuam trazendo a revelação à igreja do Senhor. Quando o Senhor quis falar do diabo, ele não falou expressamente do diabo, mas ele falou do dragão. Quando ele quis falar a respeito de ditadores,
ele usou a besta, usou a figura da besta para falar dos ditadores. Ao invés de falar de um sistema sedutor do mundo, ele usou a figura da meretriz, da grande Babilônia, para falar a respeito de um sistema que faz com que os homens se sintam atraídos por ele, seduzidos por ele. E é exatamente isto que acontecia naquela época e também acontece nos nossos dias. O sistema mundano, aquilo que o mundo oferece, é algo que se torna atrativo a cada dia. A grande Babilônia, ou a meretriz do Apocalipse, ela sempre existiu. Existiu nos dias de João, existiu em todo o tempo da igreja, existe também no nosso tempo. O sistema mundano é um sistema que tem atraído multidões, que tem levado multidões a se distanciarem do nosso Senhor e do nosso Deus. Quem foi dirigido as cartas? Aqui é verdade que não haviam apenas 7 igrejas na Ásia, haviam muitas outras igrejas, mas o Senhor, ele manda que João escrevesse as 7 igrejas da Ásia e nominou as 7 igrejas. O número 7, ele aparece pelo menos 54 vezes no Apocalipse, e cada uma das vezes que ele aparece, ele tem um símbolo, é muito mais do que o símbolo de perfeição, mas o símbolo de algo completo, de um número completo. Quando ele fala das 7 igrejas, ele está se reportando à totalidade das igrejas. Quando ele fala das 7 estrelas, também está falando dos pastores. Quando ele fala dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas, em todos estes números apresentados, o Senhor está falando às igrejas, está falando sempre de um número completo e não de um número à parte, de apenas as 7 igrejas, né? Está falando da totalidade das igrejas. As 7 estrelas não está falando apenas a 7 pastores, mas a todos os pastores. Então João o Senhor escolheu estas 7 igrejas para que elas servissem de representantes das igrejas em todo o tempo, em toda a história da igreja. Não é que em um tempo da história existiu a igreja de Éfeso, ou seja, uma igreja que faltava amor. Não é que em um determinado tempo da história teve a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna ou a igreja de Laodiceia. Não. O que está mostrando a nós, o que fala a nós, é que as características de cada uma daquelas igrejas, com repreensões do Senhor, com características, com algumas características negativas e que o Senhor repreendeu, e 2 igrejas que não receberam a reprimenda, a repreensão do Senhor. O que o Senhor quer nos mostrar é que em todas as épocas, desde o primeiro século, desde a igreja primitiva até a igreja de hoje, existem igrejas de Éfeso, igrejas de Laodiceia, igrejas de Esmirna, igrejas comparado à de Filadélfia. Cada uma delas estão presentes em todas as épocas, e é bem possível que numa congregação só, em um lugar só, existam crentes de Éfeso e crentes Laodiceia e crentes Esmirna, que isto aconteça dentro de uma congregação só. O que o Senhor, Ele quer nos mostrar através destas cartas que foram escritas a estas igrejas, é para nós vermos em qual delas nós nos encontramos, em qual delas nós nos encaixamos, e se em uma das 5 que receberam a reprimenda do Senhor, a palavra do Senhor
arrependei-vos. E se não há nenhuma reprimenda, é para nós conservarmos-nos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Este é um livro, então, como disse, dedicado a todos os cristãos em todos os tempos. Não podemos limitá-lo à visão preterista e nem à visão futurista. É um livro que encoraja a todos os cristãos em todos os tempos. Este livro, ele deve de ser lido. Nós devemos não somente ler, mas devemos ouvir e principalmente praticar aquilo que está escrito neste livro. Para todas as... O Senhor anda no meio dos candeeiros, tem uma palavra de exortação e também de encorajamento. Ele os desafia a serem vencedores. Amados, as palavras do Senhor, sejam palavras de repreensão para a nossa vida, ou sejam palavras de encorajamento para as nossas vidas. O que o Senhor quer, através da sua palavra, é nos fazer vencedores. O que o Senhor quer nos fazer através do livro de Apocalipse é que nós sejamos vencedores. A mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade acerca do futuro. Quando Daniel e João receberam a palavra da profecia do plano de Deus e do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Lá Daniel capítulo 10, versículo 7 ao 10, e aqui Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17 diz: E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão, a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Sabe, nós quando lemos este livro, amamos este livro, devemos nos chegar diante dele para adorarmos o Senhor. Não com curiosidade, como alguns fazem, né? Apenas para conhecimento, apenas curiosidade acadêmica, mas devemos nos prostrar diante do Senhor e adorar o Senhor, porque este é o Senhor, este é o Rei da glória. O remetente do livro de Apocalipse, uma saudação de encorajamento e não de medo, versículo de número 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. E o versículo de número 5, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O Senhor, a saudação que Ele dá à sua igreja, ou às igrejas da Ásia, é uma saudação que fazia com que eles, em meio ao martírio que sofriam, em meio às perseguições, em meio às batalhas em que eles viviam, esta não poderia ser uma saudação melhor. Graça e paz. Graça para suportar e paz para não perder a esperança. Aquela igreja, ela precisava da graça do Senhor, mas ela também precisava de paz. Externamente era conflito, externamente era perseguição, externamente estavam julgados, mas a paz interior. Se por fora eles viviam a iminência de um martírio, a iminência de uma prisão, por dentro eles estavam em paz, ou deveriam estar em paz, porque ainda que eles sofressem todas as coisas, eles estariam para sempre na glória com o Senhor. Amados, a vitória
da igreja sobre o inimigo, a vitória da igreja contra todo e qualquer sistema, não quer dizer que nós não padeceremos, mas a nossa vitória está em vivermos eternamente com o Senhor. Muitos cristãos daquela época, mesmo recebendo uma saudação tão gloriosa desta, da parte de Deus, o Senhor os saudando, o Senhor trazendo a eles uma mensagem, e na saudação dizendo, olha, graça e paz. João, ele escreve a eles, olha, graça e paz da parte da Trindade, da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito. Mas muitos daqueles que ouviram esta mensagem, muitos daqueles que leram esta mensagem, aos nossos olhos talvez, aos olhos carnais, nós vamos enxergá-los como homens que foram derrotados, porque homens que perderam a sua vida por causa do Evangelho, perderam a sua vida por causa daquilo que eles criam, por causa da pregação que eles faziam. Muitos deles perderam a vida, mas na verdade, eles foram vitoriosos, porque estão eternamente com o Senhor. Amados, se alguém pensa, se alguém tem vivido no presente século, 2000 anos após, se alguém vive pensando que a nossa vitória, que a vitória retumbante da igreja, será em não padecer tribulações, em não padecer angústias, está enganado. Ainda que pelo viés do martírio, ainda que pelo viés da perseguição e consequentemente morte, nós sofrermos e padecermos, ainda que seja pelo martírio, mas nós somos vitoriosos, porque nós estaremos na glória com o Senhor. Esta deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa alegria. Diz o apóstolo Paulo que as palavras a respeito da vinda do Senhor Jesus é para nós consolarmos uns aos outros com essas palavras. Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio a tudo que hoje nós temos vivido, nós devemos nos alegrar, devemos nos regozijar, porque para nós, para a igreja do Senhor Jesus, existe uma esperança. E qual é a esperança? Não padecer sofrimentos, não ter aflições aqui neste mundo? Não. A nossa esperança, o que nos motiva, o que deve alegrar o nosso coração, o que deve nos motivar a cada dia a nos curvarmos e a adorarmos o Senhor, é sabermos que ainda que seja pelo sofrimento, ainda que seja pelo martírio, mas nós estaremos. Amados irmãos, que nós não venhamos nos enganar, nós sermos sinceros e realistas diante de tudo que nós temos vivido neste tempo. Nós estamos sujeitos a todas estas coisas. O próprio Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Se João sofreu, se Paulo sofreu, se Pedro sofreu, se o nosso próprio Cristo sofreu, quem somos nós? Quem é a igreja dos dias atuais para não querer padecer perseguição? Quem somos nós como igreja para não querermos sofrer alguma consequência, algo contrário, alguma circunstância contrária a nós? Na verdade, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar prontos para encontrarmos com o nosso Senhor, ainda que seja em meio às perseguições, em meio a prisões, em meio ao martírio, em meio a um domínio do inimigo ainda neste mundo, ainda que seja um domínio contido, porque ele não avança além daquilo que Deus permita que ele venha avançar, mas ainda
diante de todas estas coisas, nós precisamos estar preparados para sofrer e padecer por amor a Cristo. Estarmos preparados para irmos ao encontro do Senhor. Amados, nós como igreja do Senhor, nós não podemos tirar os olhos, é do nosso Senhor, é do nosso Cristo, é deste Cristo glorificado, deste Senhor, Rei da glória, não somente o Rei da glória, mas o Rei também deste mundo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, independente de crer nele ou não naquele dia, mas terá que confessar que ele é Senhor, terá que reconhecer que verdadeiramente o único que tem domínio sobre todas as coisas é o Senhor. Portanto, que nós estejamos preparados para encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso noivo. E como a igreja deve se posicionar diante do noivo, uma parte nós acabamos de falar em adoração. João, ele se prostrou, ele caiu. Daniel caiu, se prostrou aos pés do Senhor. E por quê? E por que nós devemos adorar o Senhor? Por que nós devemos nos prostrar diante do Senhor? Primeiro, que Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Rei dos reis. Assim como os homens se curvam e fazem sinal de reverência diante dos reis da terra, muito mais do que isto nós devemos fazer diante do Rei, do Senhor dos céus e da terra. Por que nós devemos adorar o Senhor? Porque o Senhor é... Amados, nós não somos merecedores de nenhuma destas promessas, promessa de vitória, promessa de estar eternamente com Ele, promessa de julgar o mundo juntamente com Ele, a promessa de vivermos eternamente com o Senhor, livres de qualquer dor, de qualquer sofrimento, aí sim, livres de toda dor, de todo sofrimento. Diz a palavra do Senhor que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, motivo para chorar, ali não haverá mais motivo para prantear, em hipótese alguma, mas estaremos para sempre com o Senhor. Não porque Cristo apenas nos amou, mas porque Cristo, Ele nos ama. Cristo nos amou quando deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Cristo nos ama hoje, quando nós chegamos arrependidos diante dEle, e Ele nos oferece o seu perdão, e Ele nos reconcilia com o nosso Pai. Ele nos libertou do pecado, Ele quebrou as amarras do pecado. Nós estávamos escravizados pelo pecado, não tínhamos domínio sobre a nossa própria vida, mas estávamos lá, agarrados no pecado, éramos escravos do pecado, e Ele nos libertou. Também porque Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Reinaremos juntamente com Ele, estaremos para... E Ele nos elegeu, nos escolheu, Ele nos fez sacerdote, porque assim como o sumo sacerdote podia entrar à presença de Deus, somente Ele poderia entrar, nós também entraremos na presença do Senhor, e viveremos eternamente na presença do Senhor. O sumo sacerdote com a sua mitra, e nela escrito, santidade ao Senhor, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, e nós estaremos para sempre no Santo dos Santos, não feito pela mão do homem, não diante de uma arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, mas eternamente na presença do Senhor, no Santo dos Santos, não feito pela mão dos homens, mas no Santo dos Santos, construídos pelo nosso próprio Deus, aquele que criou e fez todas as coisas.
Dentro do tema do Apocalipse, há uma descrição das características da sua vinda. O grande tema do Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre os inimigos. Na primeira vinda, a glória de Cristo, ele se esvaziou dela. Mas na segunda vinda, quando ele vier triunfante com a sua igreja, quando ele triunfante vier arrebatar a sua igreja, a sua glória será vista por todos, e todos o temerão. Hoje nós vemos muitas pessoas blasfemando contra o nome de Cristo. Nós vemos muitas pessoas até zombando do nome de Cristo. Nós vemos muitos líderes, assim como Domiciano, arrogando para si o título de Senhor e Deus. Mas naquele dia, o Senhor virá para trazer juízo a todos estes homens. E quando Jesus vier na sua glória e manifestar a sua glória, começar a trazer juízo a todos os homens, diz aqui a palavra do Senhor, que os ímpios e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Lamentarão porque não terão mais oportunidade de mudarem escolha. Não terão mais oportunidade de mudarem de lado. Não terão mais a oportunidade de ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque agora Cristo ele vem não para trazer a salvação, oferecer a salvação, mas ele vem buscar os salvos e condenar aqueles que são inimigos do Senhor, aqueles que, usados pelo próprio maligno, se fazem inimigos do Senhor. Mas aqueles que o amam, na sua segunda vinda, mas aqueles que o rejeitam hoje, lamentarão naquele dia, pois, como disse, não terão mais oportunidade. E como será esta segunda vinda do Senhor? Ela será uma vinda pessoal, pública, visível, poderosa e para trazer juízo a todos os homens, a todas as nações. Aos seus servos, não para condenação, mas para que cada um possa receber o seu galardão, segundo as obras que aqui tiverem feitos. Para os ímpios, um juízo de condenação, onde serão lançados no lago de fogo. E diz a Bíblia que ali haverá pranto e ranger de dentes, um sofrimento sem igual. Para nós concluirmos nesta noite, qual é a visão que nós, como igreja do Senhor, temos tido do nosso noivo? Temos tido a visão de um Cristo crucificado ou de um Cristo ressurreto, assentado à destra das nações? Qual é a visão que você tem de Cristo hoje? Aquele que está lá no Calvário, dizendo: Pai, está tudo consumado. Aquele que está lá no Calvário dizendo: Pai, por que me desamparaste? Ou aquele que hoje está assentado à destra do Pai, daquele que vem, como a descrição aqui no Apocalipse, seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como de latão reluzente, as suas mãos, a sua destra tendo as 7 estrelas. Amados, que a nossa visão a respeito do Senhor seja a visão do Cristo do Apocalipse, aquele que domina sobre todas as coisas. E se nós temos tido esta visão do Senhor, o Cristo que domina sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a pergunta é: nós temos honrado o nosso Senhor? Estamos
nos preparando para encontrar com Ele, como na parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. Naquela parábola, em qual grupo nós estamos? Estamos no grupo das prudentes, que temos azeite, um azeite suficiente para a espera do noivo, ou o nosso azeite já está findando? O único azeite que temos é o que está na lamparina. Se o azeite que temos é o único que está na lamparina, é hora de nós adquirirmos, é hora de nós comprar mais azeite. O nosso desejo, meu Deus, é que tanto a minha como a tua lâmpada estejam acesas. O meu desejo para mim é que nós tenhamos azeite suficiente para esperarmos o noivo. O desejo para a minha vida e para a vida da igreja do Senhor é que nós estejamos para encontrarmos com o nosso Rei, com o nosso Senhor, aquele que vem para trazer vitória para a igreja do Senhor e trazer juízo para os ímpios, para os perversos, para os maus deste mundo. Que o Senhor continue nos ajudando, que a graça que o Senhor deu aos seus servos do passado, o Senhor também possa nos dar esta graça, para que possamos suportar todas as coisas, porque amamos a Cristo. Que estejamos nós preparados para suportar as circunstâncias adversas desta vida, aquilo que porventura ainda sobrevirá sobre nós, que estejamos preparados para suportar todas as coisas, para que naquele grande dia nós possamos também encontrar com o nosso Senhor e desfrutarmos da doce e gloriosa comunhão eterna que teremos com o Senhor. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Os irmãos que aqui estão no templo, peço que fiquem de pé para nós orarmos. Você na sua casa, se não puder ficar de pé, curve a sua fronte. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, que eu e você, a partir de hoje, possamos ter uma visão diferente do Apocalipse, não enxergarmos apenas o caos, as tragédias que virão, nos alegrando com as delícias daquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós, que possamos nos regozijar com as promessas de vitória que o Senhor tem para a sua igreja, e sabendo que a vitória da igreja não é ser vitoriosa neste mundo, ou não é não passar por tribulação, mas sim estarmos eternamente com o Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração. E nesta noite, Senhor, quando oramos e falamos com o Senhor, queremos ser agradecidos a Ti pelo Apocalipse, queremos, ó Deus, sermos agradecidos a Ti por estas revelações tão gloriosas e tão maravilhosas que o Senhor faz a respeito de Cristo e a respeito da igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Senhor amado, quando Tu usaste o Teu servo João para nos falar, para nos ensinar, para nos trazer uma mensagem de esperança, sabendo que as tribulações desta vida, ó Deus, que as adversidades desta vida, Senhor, não podem se comparar com a glória que nos está reservada. E quando olhamos o Apocalipse e vemos estas doces e gloriosas promessas para as nossas vidas, aonde o Senhor manifesta, onde o Senhor mostra, onde o Senhor revela
o teu Filho Jesus Cristo como vencendo o dragão, vencendo a Babilônia, vencendo as bestas, vencendo o sistema deste mundo, e também fazendo a igreja do Senhor vencedora, fazendo a sua noiva vencedora. Senhor, é motivo de alegria para nós, é motivo de regozijo, é motivo de nós querermos e desejarmos estar na tua presença, adorando o teu nome, glorificando o teu santo nome. Pedimos a ti, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir a uma vida de a cada dia estarmos contando o tempo, não, Senhor, o tempo do fim, mas ansiosos pela vinda do teu Filho Jesus Cristo, para que possamos nós encontrarmos com Ele nas nuvens e vivermos eternamente com Ele. Senhor amado, que o teu Espírito Santo nesta noite venha nos sondar. Eu te peço que o teu Espírito venha sondar a minha vida, a vida da tua igreja, a vida, Senhor, dos nossos irmãos que aqui existem. Senhor amado, e veja, Senhor, como estão as nossas lâmpadas, como está, Senhor, a nossa botija. Senhor, e abra os nossos olhos para que possamos ter uma visão real da nossa vida. Senhor, para que venhamos buscar em Ti, enquanto há tempo, o azeite suficiente para guardarmos o nosso noivo. Senhor amado, nesta noite nós queremos Te pedir, venha tomar as nossas vidas em Tuas mãos, que o Teu Espírito nos fortaleça a cada dia, para que a despeito das adversidades, das tribulações que há de vir sobre este mundo, a despeito das coisas que ainda acontecerão nas nossas vidas, Senhor, guarda-nos na Tua presença, para nós não nos desviarmos da Tua presença, mas permanecermos fiéis a Ti. Senhor, que nós não venhamos dar ouvido à doutrina de Balaão, que nós não venhamos tolerar profetiza, mulher que se diz profetiza, Jezabel, que ensinava o povo a tropeçar, e ensinava o povo a se distanciar de Ti, mas que nós venhamos guardar a Tua palavra a cada dia. Ajuda-nos na nossa caminhada, porque o nosso desejo é estarmos eternamente na glória com o Senhor. Pai, Te pedimos assim, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que a Tua graça, que a Tua misericórdia permaneça sobre nós. Abençoa os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão em seus lares. Senhor, venha suprir a necessidade de cada um, venha ajudar a cada um nas suas dificuldades, nos seus problemas. Senhor, nos problemas dos mais diversos, sejam econômicos, problema de saúde, problema na família, no lar. Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance a cada um. Dê vitória para a glória do Teu nome, Senhor. Nós assim Te pedimos. Agora, Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia permaneça sobre nós, pois somos dependentes da Tua graça, da Tua paz e da Tua misericórdia a cada dia. Assim nos oramos agradecidos em Jesus. Amém e amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.